incluindo água com propriedades realísticas na cena. Na etapa passada, nós conseguimos criar um obstáculo que ficou muito bem resolvido. Qualquer tentativa de ultrapassá-lo pela encosta pode resultar em uma caída no precipício. Mas o que acontecerá se o jogador cair? É isso que precisaremos definir de antemão. Existem duas possibilidades lógicas. O jogador cai e sobrevive, neste caso será preciso ver uma forma de fazê-lo voltar ao caminho, ou ele cai e morre, ou seja, retorna ao início do jogo, podendo perder uma vida ou não. Para as duas soluções, podemos contar com um elemento bastante interessante, a água. Para sobreviver a esta altura, é necessário que algo amorteça a queda do jogador. Se mesmo assim optarmos pela morte do mesmo, pode-se dizer que ocorreu por afogamento, foi comido por piranhas ou por um monstro subaquático. Enfim, as alternativas são muitas e os motivos para utilizarmos objetos de água em nosso jogo são ainda maiores. Vamos então preencher boa parte do buraco com água como se fosse um grande lago. O Unity 3D disponibiliza pacotes com prefabs de água com texturas simples que estão presentes na versão gratuita do programa e um sistema mais elaborado que só está disponível na versão Pro. A diferença está na qualidade do material e os efeitos de refração e reflexo do pacote pago. Realmente não há comparação, mas isso não quer dizer que não é possível obter resultados bem agradáveis com as opções básicas. Importe o pacote Water Basic para o programa. Como acontece quando trazemos outros pacotes, o que acabamos de importar está sob a pasta Standard Assets. O pacote contém dois prefabs, um com aspecto diurno e outro noturno. Vamos trazer o primeiro item para a cena. É fácil perceber que se trata de um plano com forma elíptica, contendo texturas que simulam a aparência de água. Expanda o objeto até que cubra toda a área pretendida. Não se preocupe pelo fato do objeto invadir as áreas do penhasco. A sua aplicação é assim mesmo, ou seja, não há como moldá-lo. Ative o painel do jogo para ver como fica o objeto de água renderizado, lembrando que antes é preciso posicionar a câmera corretamente. As cores não são muito reais, a água é opaca apesar da cor azulada e possui uma animação de ondas bem sutil que não dá para ver ainda. Vamos voltar ao painel da cena e dar uma olhada nas texturas que compõem este objeto para entendermos como são aplicadas. As duas primeiras texturas definem a cor da água. A segunda é o mapeamento de ondas e, por fim, temos uma que só é ativada quando a placa de vídeo não tiver os recursos necessários para gerar a renderização das texturas com a qualidade requerida. Os dois controles que aparecem no alto do componente, o de cima ajusta a cor da linha do horizonte e o outro que regula a dimensão das ondas. Quanto menor for o valor, mais largas são as ondas. Um dos problemas de acabamento do objeto na versão simples que contribuem para a falta de realismo é a questão da opacidade da água. E como não há um controle que permita fazer isso através do painel, nós teremos que fazer o uso de um shader para atribuir transparência a ela. Shader é sistema procedural que determina através de programação as características das texturas no processo de renderização,
tais como brilho, reflexos, relevo, transparência, entre outros. Se você é usuário de programas 3D, deve utilizar constantemente os shaders para criar diferentes tipos de texturas para os seus objetos. O Unity 3D possui uma série de shaders prontos, cerca de 60, que é o caso, por exemplo, dos que está sendo utilizado no objeto de água, FX Water Simple. Você ainda poderá alterar e criar os seus próprios shaders, o que deverá ser feito diretamente no script. O script que iremos utilizar foi alterado para proporcionar um acabamento melhor ao objeto de água e ele se encontra disponível na pasta Shaders, que foi importada juntamente com o pacote de versos. Vamos preparar um novo material contendo as mesmas texturas do objeto água simples, só que este será renderizado pelo shader FX _água _transparente. Selecione-o. Depois crie um novo material. O material já será criado com o shader selecionado e com espaço para 4 texturas, semelhante à composição do material Daylight Simple Water. Insira-as uma a uma. Não será necessário fazer nenhum ajuste para elas. Quando acabar, aplique o material ao objeto, conforme iremos mostrar. Neste momento, podemos afirmar que temos algo que está muito mais próximo da aparência da água do que estava antes. Veja como ficou o resultado no painel do jogo. Vamos fazer algumas modificações para que o resultado ainda fique melhor. Modifique a cor do horizonte, deixando com um aspecto mais escuro e azulado, próximo do tom do nosso céu. Agora aumente as dimensões das ondas para que o seu movimento fique mais visível. Teste agora o resultado no jogo para ver todos os pormenores da nova textura. Apesar da qualidade que obtivemos com o shader, esta aparência é apenas superficial, já que o objeto é um plano. Veja por si próprio. Esta é uma característica do objeto plano e o motivo é agilizar a renderização da cena. Mas, independente desta limitação, podemos simular um panorama subaquático utilizando o código de programação e assim determinar o que o jogador verá ao mergulhar na água. Primeiro precisamos criar a área que representará o fundo do mar. Com o objeto Daylight Simple Water selecionado, insira o componente Box Collider. Depois aumente a sua altura até que alcance o fundo por inteiro. Em seguida, posicione-o corretamente no eixo vertical.
No caso deste exemplo, o valor deverá ser de -13 para a coordenada y. Se quiser verificar como fica o objeto após a inclusão e ajuste do Box Collider, no modo de jogo você comprovará que o acesso agora está restrito à superfície. Vamos importar o script para uma pasta específica no Unity que iremos criar agora. Você não precisará fazer isso, porque o arquivo já foi trazido para o programa quando importou o pacote Diversos. Trata-se de uma rotina que utiliza algumas funções para ajustar as cores e efeito de névoa e assim passar a impressão de que o jogador encontra-se no fundo do lago assim que faz contato com o colisor. Fazendo uma rápida análise. No início dos scripts, temos as variáveis que determinam valores para a cor e densidade da névoa. Parte delas é pública e por isso pode-se alterar os seus valores no painel Inspector. Outras variáveis, privadas, têm seus valores imutáveis e servem para definir o seu tipo. Nas funções, existem instruções para iniciar o efeito e fazer com que este seja ativado quando o jogador encostar-se ao objeto no qual o script está vinculado e desativado quando não houver este contato, algo parecido com o gatilho que criamos para disparar a pedra. Vamos inserir o script no componente. Agora, com a ajuda do script, o objeto proporcionará ao jogador uma nova visão. Antes de testarmos, devemos primeiro ativar o item IsTrigger do componente de colisão para poder ter acesso ao interior do Box Collider. Pode-se dizer que agora dá para se perceber quando estamos acima ou abaixo da superfície do lago. Nós ainda podemos melhorar este efeito fazendo alguns ajustes nos controles disponíveis no painel Inspector para o script. Vamos fazer isso. Primeiro altere a cor da nebulosidade para que fique de acordo com o que utilizamos na textura da superfície. Depois reduza a densidade da névoa para 0,03. Pronto, vamos verificar como ficou. Agora está totalmente compatível com a textura da água. Para deixar a cena ainda mais realística, vamos fazer com que as ondas e os tons coloridos da superfície também possam ser vistos embaixo da água, em vez de apenas uma cor como aparece no momento. Uma maneira prática de se resolver isso é simplesmente espelhar uma cópia do objeto. Primeiro duplique-o, depois remova o componente de colisão e o script do efeito e gire o objeto em 180 graus. Teste o jogo novamente. O que vemos acima da água agora aparece também na parte de baixo, inclusive a animação das ondas. O efeito subaquático acaba beneficiando ainda mais o resultado a partir deste ângulo. O lago está pronto, mas para finalizar,
iremos adicionar um efeito sonoro ao componente para que toda vez que o jogador cair na água, ele ouça o som característico de quem mergulha, splash, e fica debaixo d'água. Ambos os arquivos que serão usados para sonorizar esta ação estão presentes na pasta áudio do pacote Diversos, porém, como são sequenciais, não poderão ser simplesmente anexados ao objeto. Será preciso criar uma rotina para reproduzi-los, sendo que o primeiro quando houver o contato do jogador com o objeto de água e depois toque o outro subsequentemente. Com base nestes dados, teremos que incluir esta rotina no script Underwater. Abra-o no editor. Inclua duas variáveis, uma para cada efeito sonoro. Depois inclua os comandos para reproduzir cada um dos áudios, uma linha antes da segunda condição que aparece na função onTriggerEnter. Agora precisamos nos preocupar em parar a reprodução do segundo áudio quando o jogador estiver saindo da água. Insira o respectivo comando em uma linha antes da segunda condição, presente na função onTriggerExit. Pronto! Salve, minimize ou feche o editor. Vamos continuar a fazer as configurações restantes através do painel Inspector. Selecione o plano mais uma vez. Veja que aparecem agora dois campos novos no script Underwater. Ambos estão aguardando a entrada de um componente Audio Source. Vamos adicioná-los um de cada vez ao objeto. Através do primeiro componente, associe o arquivo de áudio Splash. Aproveite para desmarcar a opção Play on Wake para que o som não inicialize assim que o jogo começar. Vamos incluir o segundo componente. Nós iremos associá-lo ao arquivo underwater.wave. Além de habilitar o campo Play on Awake, faça o mesmo com o campo Loop, pois queremos que o áudio permaneça tocando enquanto o jogador estiver na água. Com os componentes já definidos, precisamos relacioná-los às variáveis que criamos no script. Clique e arraste o segundo Audio Source para o campo referente à variável Som2 e o primeiro para o campo da variável Som1. Vamos testar o jogo. Perfeito! O som ainda não para porque não há como o jogador sair do lago. Mas caso você resolva que isso poderá acontecer, o script já estará pronto para interromper o áudio. A seguir, faremos uma introdução ao Unity GUI, sistema de gerenciamento gráfico do programa.